esse último hino tem como título Eis-me Aqui. E ele diz que nós estamos disponíveis para o Senhor. Nós cantamos esse hino na semana passada, irmãos, como realmente intuito de trazer a igreja a aprender este louvor. E nós vamos estar louvando hoje aqui. E eu queria convidar você que se sente disponível ao Senhor, que assim você esteja nos ajudando a louvar, amém?
Em seguida ouvi o Senhor a dizer: a quem eu vou enviar? Glória a Deus. Oh, meu Deus! Quem será o nosso mensageiro? E então Isaías levanta sua mão e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor hoje está olhando para você e está falando assim: qual é o seu pecado? Qual é aquilo que te incomoda? Qual é aquilo que te tira de perto de mim? Porque eu vou tocar com a brasa. Eu vou tocar em você hoje com a brasa do altar. E eu vou tirar o seu pecado. E eu vou te perguntar nessa noite: a quem enviarei? E Ele quer ouvir de você: oh Senhor, envia-me a mim. Estou aqui disponível. Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua obra. Se você entendeu o que o Senhor falou com você nessa noite, se você entendeu e foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, se foi tocado pela brasa que foi queimada no altar, eu te convido a você cantar: eis-me aqui, Senhor, estou disponível para fazer a tua obra. Eis-me aqui, Senhor, estou disponível para o Senhor me enviar. Ó Deus, me envia dentro da minha casa. Me envia, ó Deus, para o meu irmão. Envia-me, prepara, nós vamos cantar. Eis-me aqui. E se você entendeu, coloque-se disponível, Senhor. Eis-me aqui. Ó Senhor, estou disponível. E, ó Deus, continue a falar em nossos corações, porque ainda precisamos ouvir aquilo que o Senhor quer, ó Deus, trazer para nós. Use, ó Pai, a vida do pastor Robson nesse momento. Transforma, ó Deus, a cada dia o seu coração. E cubra, ó Deus, ele com o seu manto
para que ele fale, ó Pai, somente instruído pelo Senhor. Perdoa, Jesus, os nossos pecados, porque nós não merecemos nada do Senhor. E que mais que possamos, ó Deus, sair daqui entendendo, ó Pai, que a Tua maravilhosa graça nos alcançou. E por isso, ó Deus, possamos estar disponíveis para fazer a Tua obra. Perdoa, Jesus, os nossos pecados e nos dê a Tua paz. Em nome de Jesus Cristo, hoje e eternamente. Amém e amém. Convido as nossas crianças, a tia Rosângela e a tia Amanda. Também convido o pastor Robson nesse momento. Cadê nossas crianças? Vou pedir ao pastor José que esteja orando pelo nosso mensageiro e pelas nossas crianças. Amém. Salve, crianças. Vamos falar com Deus agora? Vamos lá, Estevam. Vamos falar com o Papai do Céu? Amém? Pai, estamos aqui, ó Deus, ainda completamente dependentes do Senhor, Pai. Jesus, nós precisamos demais do socorro do Senhor no meio da nossa igreja, Deus. A sua igreja clama, ó Deus. A sua igreja anseia, ó Deus. A sua igreja urge, ó Deus, o tempo da transformação do Senhor no nosso meio, Pai. Somos tão pequenos e imperfeitos, ó Pai, cheios de falhas, mas amamos ao Senhor, ó Deus. E estamos a cada dia buscando, Deus, renunciar ao nosso próprio eu, à nossa própria vontade, para ver, de fato, mudanças genuínas do Senhor no nosso meio, Pai. Ó Deus, é tudo que te pedimos nesse instante, ó Pai. Abre os nossos ouvidos, ó Deus. Faça com que possamos compreender aquilo que o Senhor tem a falar conosco, as instruções, as exortações e também o confronto do Senhor, ó Deus, com a Tua palavra às nossas vidas. Como ouvimos ontem, como ouvimos hoje pela manhã e com certeza como ouviremos agora, ó Deus, do Teu servo que irá falar conosco. Usa o pastor Robson, Pai, para a glória do Seu nome e para a bênção da Sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Graças e paz a todos. Culto, né? Culto assim de festa, a gente demora um pouquinho, mas vamos ter paciência, né, para estar ouvindo a mensagem. Às vezes é interessante, né, irmão? Quando a gente está assistindo futebol, e o nosso time está na final do campeonato, né? O meu time foi campeão da Libertadores, né? E eu estava assistindo a final do jogo, e o jogo foi para a prorrogação. E a gente está aí torcendo, o jogo acabou o tempo, acabou os 90 minutos, a gente vê a prorrogação, se for para os pênaltis a gente vê, e a gente não perde a concentração. Se a gente, para ver uma partida de futebol, algo que não é importante, algo que não faz a diferença nas nossas vidas, a gente fica ali vibrando e torcendo, mesmo que o jogo passe de 90 minutos, quando a gente vai ouvir a palavra de Deus e vai adorar a Deus, tem que passar muito mais, a gente não tem que ficar preocupado ou nervoso. Então vamos estar prestando atenção na palavra do Senhor. Nós estamos como tema do congresso, né? Estamos de pé. As outras duas mensagens que nós tivemos, hoje pela manhã da irmã Eliana e no sábado pelo nosso querido pastor Rodrigo, né? Eles falaram do Novo Testamento. Hoje eu vou trazer uma mensagem pensando nesse tema de estarmos em pé, mas no Velho Testamento. E eu queria estar pensando de estarmos de pé diante mesmo na Babilônia. Então eu vou convidar a igreja para estar abrindo as suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 3. A gente vai estar lendo, é um texto grande, mas eu vou estar lendo todos os versículos para a gente poder entender bem a história. Diz assim a palavra do Senhor: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-se no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos
e governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordenas a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvides o som da buzina, da flauta, da harpa, da samuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostai-vos e adorais a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da samuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus, e responderam, dizendo: ó rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da samuca, do saltério e da gaita de foles e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses, não serve nem adora a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, ele disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, estáis pronto, quando ouvides o som de buzina, da flauta, da harpa, da samuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrares e adorais as estátuas que fiz. Bom é, mas se não adorais, serei lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus a quem vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou seu aspecto de seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atirassem Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. 22. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atirassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados no fogo, dentro da fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados?
Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. 6. Vou ler aqui que deu uma travada aí, né? Ele continua: então se chegou a Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, e falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo e reuniram seus príncipes, seus capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo de sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não o servisse, nem adorasse qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, e nação, e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas seja feito em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Essa é uma história muito conhecida da Bíblia e é uma história que eu gosto muito. O livro de Daniel é muito interessante. O meu professor da pós de História do Cristianismo e do Pensamento Cristão, pastor Valtair Miranda, ele diz que o livro de Daniel poderia ser dividido em 2 livros, porque em um mesmo livro você encontra 2 gêneros literários. A gente, quando vai estudar o livro de Daniel, a gente lê os primeiros 6 capítulos, a gente encontra ali um livro histórico, um livro que narra a vida e a história de Daniel e de seus amigos na Babilônia. Do capítulo 7 em diante, a gente encontra ali o Apocalipse de Daniel. Daniel tem a revelação sobre o final dos tempos, sobre tudo que vai acontecer, né, na volta de Cristo, né? E a linguagem dele é a mesma linguagem que João vai usar no Apocalipse. Mas vamos nos centralizar aqui nesse capítulo 3 de Daniel. Primeiramente, vamos entender o que aconteceu. O povo de Deus, né, o povo de Israel, tinha sido algum tempo atrás dividido em 2 reinos: o reino de Judá e o reino de Israel, o reino do norte e o reino do sul. E o reino de Israel já tinha sido dominado pelos assírios, mas o povo de Judá, o povo judeu, ainda se manteve um tempo livre, pois se manteve um tempo ainda na presença de Deus. Mas em um determinado momento, o povo judeu começou a se afastar da presença de Deus. E quando a gente vai lá no profeta Jeremias, a gente vai ler Jeremias e vai ler Ezequiel, a gente vê esses profetas alertando o povo de Judá que deveria se voltar novamente para a presença de Deus. Mas eles não dão ouvido aos profetas, eles não dão ouvido ao que Jeremias falava, e se mantêm fora da presença de Deus, adorando falsos deuses. Então o que acontece? Deus usa o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor era rei da Babilônia, da nação, naquele momento a nação mais poderosa da terra. Ele usa esse rei, e esse rei invade o reino de Judá. Mas Judá não é derrotado porque o rei Nabucodonosor era muito poderoso e porque o exército babilônico era muito forte. O povo judeu foi derrotado porque eles tinham se afastado da presença de Deus, se misturando com aqueles povos vizinhos pagãos dele e adorando a falsos deuses. Então Deus permite que Nabucodonosor, que é a Babilônia, invada Jerusalém e invada Judá. E quando Nabucodonosor chega ali, ele escolhe algumas pessoas que eram sábias, alguns jovens que eram formosos, que eram inteligentes, que eram sábios, e leva para servir a ele na sua corte, no seu reino. E entre esses jovens tem 4 que vão se destacar: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E quando a gente vai estudando o livro de Daniel, a gente vê que ao chegar na Babilônia, eles já chegam arrumando problema. Logo no capítulo 1 de Daniel, aqueles jovens, eles deveriam ser bem jovens mesmo, talvez fosse até
adolescentes ainda, eles chegam lá e o rei então oferece a sua comida, os seus manjares, aquilo que o rei comia, aquilo que os príncipes da Babilônia comiam. Só que esses jovens, eles não aceitam comer daquela comida que o rei estava oferecendo. E aí tinha dois motivos que eu vejo. Uma seria, porque como eles eram judeus fiéis, como eles eram fiéis a Deus, eles seguiam o que estava na Bíblia. Eles seguiam o que estava naquele momento. A gente não tinha a Bíblia completa, mas os judeus seguiam a Torá, né, que é os 5 livros de Moisés, e mais alguns livros dos profetas que já estavam ali escritos. E quando a gente lê o Pentateuco, a gente vai ver que os judeus até hoje, ele tem uma série de restrições alimentares. Então, com certeza, muito do que os babilônicos comiam, eles não poderiam comer. E muito do que os babilônicos comiam era oferecido a ídolos, era oferecido aos deuses que ele adorava. E aqueles jovens já de início já falam: nós não vamos nos alimentar da comida do rei, porque essa comida é oferecida a falsos deuses. E a pessoa que tomava conta ali fica muito preocupada com aquilo. Por quê? Porque se vocês chegarem na presença do rei e vocês estiverem mais fracos e vocês estiverem doentes, o rei vai cobrar de mim. E naquele tempo, amado, quando o rei cobrava do funcionário, ele não despedia o funcionário, ele não exonerava, ele não fazia uma exoneração do funcionário. Agora você não pode mais trabalhar aqui, você vai poder mais ser meu funcionário público. Quando o rei ele não estava contente com alguém, e se ele não estivesse num bom dia, ele simplesmente às vezes mandava matar, porque ele era o rei, ele se achava um dos representantes dos deuses, quando ele mesmo não se achava o próprio Deus na terra. Então a pessoa tinha que andar conforme a vontade do rei, e aquele que era o responsável por isso ficou preocupado. Mas aí Daniel e seus amigos fizeram o quê? Se a gente ler o capítulo, a gente vai ver. Eles chegam: a gente vai fazer o seguinte, já vamos fazer uma dieta à base de frutas, verduras e legumes, e depois a gente ia testar. E logo que eles fazem essa dieta, eles vão ser testados, o rei se espanta, o rei Nabucodonosor se espanta, porque ele estava muito mais sábio e muito mais inteligente do que todos aqueles outros que estavam ali servindo a ele. E eles começam a se destacar ali na Babilônia. Eles começam a se destacar, por quê? Porque eles eram fiéis a Deus. E quando nós somos fiéis a Deus, nós somos diferentes das pessoas do mundo. Nós somos diferentes do quê? Nós somos diferentes na nossa atitude. Quando nós somos fiéis a Deus, nós temos caráter. Quando nós somos fiéis a Deus, nós temos moral. E o rei começou a confiar neles, porque o rei viu, Nabucodonosor viu que podia confiar neles, porque eles eram honestos. Então Nabucodonosor sabia que eles não iam roubar nada. Nabucodonosor sabia que eles não iam tirar nada do seu reino. Então eles confiavam neles. Por isso que a gente vê no texto aqui, que eles estavam ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, comandando as províncias da Babilônia. Mas uma coisa que eles me ensinam é que quando eles estavam na Babilônia, eles andavam segundo a lei da Babilônia, andavam. Por isso que eles eram bons, eles faziam tudo aquilo que estava na lei, que a lei da Babilônia pedia, eles faziam. Mas toda vez que a lei babilônica entrava em conflito com a lei de Deus, quem eles seguiam? A lei da Babilônia ou a lei de Deus? Era a lei de Deus. A lei de Deus era a que prevalecia. Toda vez, amados, que a lei dos homens for contrária à lei de Deus, todas as vezes que a lei dos homens for contrária à palavra de Deus, se nós realmente queremos ficar de pé, nós temos que seguir aquilo que está na palavra de Deus. Era isso que os profetas, os grandes profetas fizeram. Foi isso que os apóstolos fizeram. É por isso que na nossa divisa, o nosso tema está falando angustiado, tribulado, mas o quê? Continua firme. Porque eles estavam dispostos a quê? A morrer pelo Evangelho. O apóstolo Paulo estava disposto a morrer pelo Evangelho. O apóstolo Pedro estava disposto a morrer pelo Evangelho. Os profetas do Antigo Testamento, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam dispostos a morrer pela palavra de Deus. Então estar de pé é estar disposto até mesmo a morrer pela palavra de Deus. Não tem como eu estar em pé e eu na Babilônia eu me misturar. Mas muitas vezes as pessoas, ao estarem na Babilônia, elas preferem se misturar. E a gente vê na história de Daniel, a gente pode perceber na história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei tinha uma estratégia para dominar aquele povo. Aqueles que foram levados como cativo, o que ele vai fazer? Eu vou dominar eles pela minha cultura. Muitas vezes Satanás quer usar a cultura para tentar dominar as pessoas. E o que acontece com eles? Uma coisa que acontecia com todos eles ao chegar na Babilônia: o rei mudava os seus nomes, tirava o seu nome hebraico e colocava neles nomes
babilônicos, para que eles pudessem já começar a se habituar naquela cultura e fossem se acostumando. E falaram, isso não tem nada demais, vamos fazer. Mas eles se mantinham mesmo distante da sua terra, mesmo distante de Jerusalém, mesmo distante de Judá, mesmo distante de Israel, eles se mantinham fiéis a Deus, apesar de tudo que ele estava ali. Eles poderiam ter o melhor aí da Babilônia, mas eles preferiam continuar firme, porque eles entendiam que eles tinham algo muito mais importante, que era ser servo de Deus. Que Nabucodonosor era o rei todo poderoso da Babilônia, mas havia um rei muito mais poderoso que ele, que era Deus. Então era a Deus que ele servia, e não ao rei Nabucodonosor. E como nós vimos aqui no texto, o que o rei faz? O rei chega um dia que constrói uma grande estátua de ouro, para que nessa estátua seria um dos deuses que os babilônicos adoravam, e naquele momento todo o povo teria que adorar. E haveria aí, parece que haveria um grande concerto musical, porque aqui ia falar, depois que tocar a flauta, e tem tantos instrumentos aqui que eu nem lembro o nome de todos agora, mas depois que tudo isso aqui for tocado e terminar, todos deverão adorar a estátua de ouro. E o que era isso, adorar? Era simplesmente, se você chegar ali, colocar a mão assim e se inclinar perante aquela estátua. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não foram ali sozinhos. Eles não eram os únicos judeus que estavam ali, havia outros judeus. Mas quando a gente vê na história, a história fala desses três personagens, Sadraque, Mesaque e Abednego. O que os outros judeus fizeram? Provavelmente os outros que estavam ali se inclinaram diante da estátua. Alguns talvez tenham pensado, eu estou aqui mesmo, vou passar a adorar os deuses babilônicos, vou me acostumar aqui com a cultura. Outros talvez ainda falaram bons judeus, talvez tivesse bons judeus ali, que iam na sinagoga no sábado, que praticavam o que estava na Torá, que praticavam o que estava ali no Antigo Testamento, mas ao olhar aquela situação, pensa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu estou adorando, porque se eu não for, o rei vai me matar, não é de coração. Então, se não é de coração, não tem problema. Eu faço assim, tudo bem, mas Deus sabe, né, Deus? Deus, você sabe que eu não estou adorando aquele falso Deus, né? É só de mentiria. Então, muitos preferiram o quê? Se curvar. E se a gente se colocar na situação, para a gente poder entender bem uma história, a gente precisa se colocar naquele lugar, naquela situação. Imagine que a gente estivesse lá na Babilônia. E tem um rei que era muito mau. Nabucodonosor, apesar de em algum momento ele vai se demonstrar, até ver o poder de Deus, até fazer alguns decretos, mas quando a gente lê a história dele, a gente vê que ele era um rei cruel. Nabucodonosor pegou no rei de Judá e furou os dois olhos do rei com o dedo. Ele era cruel com as pessoas. Imagina você estar lá, você é um judeu, você está lá, e tem um decreto desse rei, você tem que adorar o Deus aqui, babilônico. E se você não adorar, você vai morrer. Você não vai morrer de qualquer jeito, não. Você vai ser lançado numa fornalha de fogo ardente. Olha a situação que é. Então, é uma situação difícil. A gente está se curvar, todo esse cara. Mas, amado, às vezes a gente está se curvando diante de uma estátua, sem estar correndo risco de vida nenhum. Às vezes nós se curvamos diante da estátua, porque nós estamos se curvando diante da imoralidade. Às vezes nós se curvamos diante de uma estátua, porque estamos se curvando diante da pornografia. As pessoas estão se curvando, às vezes, ao Deus da Babilônia, porque eles estão preferindo trair as suas esposas para ir
prosperidade. Mas eu tenho um ponto quando você coloca isso como seu alvo principal da sua vida, porque a igreja ela tem que pregar salvação, e a igreja tem que pregar transformação, e é por isso que o Brasil está crescendo cada vez mais o número de evangélicos, mas a gente não vê esse evangélico influenciando de fato a sociedade. Sabe por quê? São pessoas que estão sentadas nos bancos da igreja, encerando os bancos da igreja, mas não estão vivendo o verdadeiro evangelho. Então não tem o quê? Não tem transformação. E muitos não querem nem vir mais na igreja, porque são pessoas que estão frias. As pessoas têm tempo para tudo. E se a gente entrar nas redes sociais, e muitos irmãos que a gente não vê na igreja, a gente vai ver a festa não sei aonde, encontro não sei aonde, encontro disso, encontro daquilo, encontro de moto, encontro de carro, passei não sei aonde, Granada, Paris, né? Eu ia falar Jerusalém, mas agora está meio bravo, não é bom para lá, mas espera mais um tempo. Você vê irmão e tudo que é do carro espalhado no mundo inteiro, passeando, tirando foto. Mas você não vê nada na casa do Senhor. Você não vê a pessoa postar um versículo da palavra de Deus. Posta sobre tudo, fala da vida de todo mundo, comenta tudo, curte artista, curte isso, curte aquilo. Mas você não vê as pessoas usando a ferramenta que ele tem para poder mostrar: eu sou um servo de Deus. Sabe por quê? Porque o evangelho para essa pessoa não é prioridade. E aquilo que você não dá prioridade, você não faz. A gente só faz aquilo que a gente dá prioridade. Hoje, por exemplo, eu tinha que... Você me lembrou que eu tinha que pregar. Ih, sou eu? Então, tá bom. Aí eu lembrei que eu tinha também uma reunião de conselheiro também, dos embaixadores do rei, lá na primeira de Barra. Né? E tinha o churrasco ali, eu fui nos 3. Né? Vou ir nos 3. Mas quando a gente não dá prioridade, a gente tem uma desculpa perfeita. Não vou na reunião de conselheiro, não. Eu tenho que estar pregando na igreja, vou preparar o sermão. Não vou pregar hoje na igreja, não, porque eu tenho que estar na reunião de conselheiro. Porque se eu não estou dando prioridade, se eu não estou dando preferência, eu acabo não fazendo aquilo. Se eu não dou preferência a algo, eu não faço. Né? Tem gente que quer melhorar o corpo, quer melhorar a saúde, quer entrar na academia, quer entrar, né? Quer fazer a natação, o atletismo, a musculação. E aí, vou fazer, mas não dá prioridade. Ele até quer. Mas quando ele olha, não, eu tenho trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E isso acontece na casa de Deus. As pessoas até querem ser cristãs. As pessoas até querem servir a Deus. Mas se elas não derem prioridade, elas nunca vão ter tempo para servir ao Senhor. E a pessoa está aqui no livro de membro da igreja, mas ela não ora em casa, ela não estuda a Bíblia, ela não vem no estudo, como ela vai aprender? E eu disse que a gente tem que dar preferência não, a gente tem que seguir o que está na palavra de Deus. No direito, quando a gente estuda direito, a gente aprende lá na faculdade que existe a hierarquia das normas. E a principal que está na pirâmide, né? O professor chega, faz uma pirâmidezinha no quadro, e ele vai lá, aqui está em cima aqui, é a Constituição Federal. Nenhuma outra lei pode ser contrária à Constituição. Se alguém fizer alguma lei que é contrária à Constituição, essa lei não tem valor, ela é decretada inconstitucional, então não tem valor. Então se a Câmara de Vereadores de Casimiro, ela volta ao projeto de lei, e essa lei, ela acaba entrando em conflito com uma lei da Constituição Federal, essa lei não tem valor, porque a Constituição é a lei principal. Mas hoje, quando a gente é servo de Deus, que está no topo da pirâmide, não é a nossa Constituição, mas é a Bíblia. Porque no momento em que a lei do homem entrar em conflito com a lei da Bíblia, o que eu tenho que seguir? A palavra de Deus. E não pense que a gente está muito distante disso, irmãos, porque tem muita gente que já questiona se é certo a igreja pregar na praça ou na rua, porque o Estado é laico. Outro dia estava uma discussão, porque alguém estava pregando no trem. A pessoa não deve pregar no trem, porque o Estado é laico. Então tem alguém ali que quer dar umbanda, que não sei o que, vai estar ofendendo. Então o mundo usa essa desculpa que é para tentar cada vez mais dificultar a pregação da palavra de Deus. E se uma lei dessa entra em vigor, eu vou parar de pregar o Evangelho, eu vou parar de pregar a palavra de Deus. Nesse momento, irmãos, tem irmãos nossos que estão morrendo. Por quê? Porque não é em todo mundo que a gente tem essa liberdade que a gente tem aqui no Brasil. Nos países como Coreia do Norte, país extremamente fechado, extremamente comunista, se proibiu se pregar o Evangelho e ter uma Bíblia. Em muitos países islâmicos, muitos países muçulmanos, é proibido se pregar o Evangelho e a palavra de Deus, porque eles acham que Deus é Alá. E Alá quer dizer Deus.
Só que ali, irmãos, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê ali como é o falso profeta. Eu não sei se os irmãos já estudaram um pouquinho do islamismo, mas sabe como o islamismo começou? Um homem chamado Maomé, que é considerado o maior dos profetas entre os muçulmanos, diz que uma vez um anjo apareceu para ele, e era o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel falou para ele o seguinte: Maomé, eu chamei os judeus, mas os judeus te desviaram do caminho. Eu chamei os